Vídeo de hoje é um bate-papo. Eu quero trocar uma ideia sobre as emoções que o futebol nos provoca e eu quero voltar nessa temática pegando exemplos mais recentes. É um assunto que já foi abordado aqui no canal, mas entendo que com o acirramento da disputa aí no Campeonato Brasileiro, na reta final, é importante a gente, de novo, bater um papo, é importante trazer para esse debate o meu ponto de vista, não com a intenção de mudar o pensamento de todo mundo, de ditar regras e padrões de comportamento. Quem sou eu para provocar uma mudança assim tão profunda? E nem é a minha pretensão, mas é só estimular pensamento, estimular assim uma revisão mesmo das atitudes de cada um. Será que está sendo saudável para a gente? Ou está pesando demais? Ou está prejudicando a gente e a quem está ao nosso redor, né? Então vamos bater esse papo hoje aqui no vídeo. Like, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente pertinho dos 140 mil inscritos no canal. Como vocês perceberam, não estou no cenário habitual, já estou na TNT Sports. Hoje é um dia de gravações, hoje é um dia de CCXP, estarei lá mais uma vez no maior evento de cultura pop do Brasil, com um stand mega gigantesco da Warner Bros. Discovery. Vou te falar, hein? Coisa linda. Então, hoje a gente está numa rotina um pouquinho diferente aqui. Bom, vamos lá. No primeiro comentário do vídeo eu já deixei o link do Aposta Ganha com as cotações. Você vai clicar lá e vai ver todas as cotações da penúltima rodada do Brasileirão. Clica no meu link, primeiro comentário do vídeo para fazer a sua fezinha nesse fim de semana. Seu time de repente não vai se dar bem, mas você pode se dar bem clicando no link e entrando no Aposta Ganha. Beleza? Primeiro comentário do vídeo está fixado lá. Olha, tem inúmeros exemplos aí. Se você pegar só os últimos dias, se você fizer só um recorte dos últimos dias, você vai ter torcedor que viajou para Natal na véspera de uma cirurgia importante da esposa, isso comprometeu o casamento. E pior, o time dele nem subiu. Mas pouco importa o resultado de campo. Que fique bem claro. O que está em discussão aqui é talvez uma mudança na maneira como algumas pessoas encaram dessa glamorização da loucura. Não, pelo meu time eu faço tudo. Pelo meu time eu largo tudo. Pelo meu time eu largo o nascimento do filho, pelo meu time eu largo a festa de casamento, pelo meu time eu largo a minha esposa ou o meu marido na véspera de uma cirurgia importante, quando ele precisa de um apoio emocional e muitas vezes material mesmo, né? De você resolver questões, de você cuidar de pertences, de você levar, de você fazer um apoio logístico muitas vezes. Então se glamoriza isso. Não, pelo meu time vale tudo, pelo meu time vale percorrer mais de 1.000 quilômetros a pé, em estradas perigosas, colocando a vida em risco. Pelo meu time vale viajar em condições precárias, pelo meu time vale não se alimentar, pelo meu time vale... Eu acho que a gente está num momento de rever um pouco esses posicionamentos. Eu acho que pelo nosso time é necessário muitas vezes fazer esforços, mas até que ponto isso é saudável? Qual é a barreira que determina até onde dá para ir, até onde é sentimento, paixão, amor... E quando isso vira talvez até imbecilidade. Onde é que está o limite disso aqui? Como tudo na vida, eu acho que o bom senso determina. O bom senso vai pautar isso. Eu acho, por exemplo, respeitando demais a individualidade de cada um, você largar a sua esposa na véspera de uma cirurgia importante para ver o seu time subir, seja ele o time que for, seja qual for o jejum, seja quanto for o tempo que ele está longe da primeira divisão, não é algo que deve ser glamorizado. Ah, Jorge, então não tem que mostrar? Não é isso, não é isso. Censurar? Não, pelo amor de Deus. Aliás, o que mais tem se proposto no Brasil, infelizmente, é censura. E acho que existe o mau uso dos meios de comunicação, mas também existe, por outro lado, uma mão que quer ser moralizadora, mas que na verdade vira censuradora no Brasil. Estejamos atentos a tudo isso. Atentos aos irresponsáveis de microfone, disseminadores de crimes, de práticas execráveis, e atentos também a pseudo-defensores da liberdade de manifestação e da responsabilidade dos veículos de comunicação e que, no fundo, talvez tenha uma sanha autoritária aí colocando para fora, tá? Então, fiquemos atentos. Não é isso, mas glamorizar eu acho ruim. Olha que legal, o cara largou tudo. Não, você não pode largar tudo, com todo respeito. Sim, e mais uma vez, é a minha visão de mundo. Eu apenas estou compartilhando a minha visão de mundo com vocês, tá? Não estou querendo determinar o comportamento de ninguém. Mas vamos lá. Na minha visão de mundo, vou até refazer a frase anterior aí. Na minha visão de mundo, eu não posso largar tudo. Você, se quiser fazer, pode, tá? Vou até reformulando a frase. Você pode. Na minha visão de mundo, como eu vejo família, como eu vejo amigos, como eu vejo trabalho, como eu vejo as prioridades da vida, nessa minha visão de mundo não cabe
largar a minha família, seja em qualquer circunstância importante, para ver um clube de futebol. O que é uma circunstância importante? Uma cirurgia, um aniversário, uma apresentação de escola, essas datas assim que são valiosíssimas para a vida, que deixam grandes recordações, que deixam grandes marcas. Você estar ausente num momento como esse, em virtude de uma decisão que o seu time terá pela frente, eu, Jorge Igor, eu não coloco isso como prioridade na minha vida. O futebol, para vocês entenderem, nossa, mas o Jorge tem uma relação fria com o futebol, muito pelo contrário. O futebol, ele está presente em todo o meu dia, em todas as minhas discussões, nos horários que eu faço. Óbvio que eu não deixo de ir a um evento importante por causa de um jogo de futebol, mas quando eu consigo encaixar as duas coisas, eu faço. Para assistir, para trabalhar, para frequentar o estádio, para ouvir. De todas as formas, o futebol está presente no meu dia a dia, mas de uma maneira que eu considero, que eu julgo inteligente, dentro da minha capacidade de administração de tempo, e que não faça com que a minha família seja sacrificada, e mais, com que eu me coloque numa situação de risco. E mais, entrando numa outra seara, nessa coisa do futebol vale tudo pelo futebol, pelo clube, é paixão, é loucura, o torcedor é intenso, muitas vezes se justifica um comportamento animalesco. Ah, não, ameaçar é porque o cara tava no sangue quente, é porque o cara é apaixonado pelo clube dele. Tá bom, mas isso não dá o direito a ele de ameaçar um pai de família. Como a gente vê jogadores passando por isso toda hora. Acabamos de ver o exemplo do Bruno Rodrigues falando aí de como ele tá pressionado. Jogador do Cruzeiro, com família ameaçada, com uma coisa que extrapola o que é paixão, o que é apoio. Você quer mais exemplo bizarro? Influenciadores que são muito identificados com um determinado clube sendo ameaçados por torcidas adversárias ou até mesmo pelas próprias torcidas. E não é um influenciador, e não são dois, e não são três. Eu mesmo sei história de vários. Alguns não tornam isso público. Jornalista ameaçado, então, nem se fala. Jornalista xingado, que é outra coisa também que se cultua no Brasil. Falta de educação. Você quer discordar do ponto do cara? Beleza. Você quer dizer que a opinião do cara é absurda? Beleza. Você partir pra cima do cara com todos os xingamentos do mundo porque você tá de cabeça cheia, porque o seu time acabou de perder e porque você acha que não foi um pênalti pro seu time e o comentarista acabou de dizer que foi pênalti, isso não é saudável. Você não parte pra cima de todo mundo que tem uma opinião divergente de você no dia a dia, no trabalho, por exemplo, na sua empresa. Você que trabalha no hospital, no escritório de advocacia, num condomínio, em qualquer lugar, num supermercado, em qualquer lugar. Quando alguém tem uma opinião divergente da sua, você não vira pro cara e fala assim, seu merda! Você não faz, sabe por que você não faz? Porque isso foge do padrão de boa convivência em sociedade. Você será demitido se fizer isso. Mas na rede social, com a vestimenta de torcedor, com a camisa do seu clube, você se acha no direito de fazer. Não, o futebol permite. Precisamos entender que o mundo muda, os conceitos mudam e o que era charmoso um dia, talvez hoje não seja mais, quando a sociedade se atenta para a gravidade daquilo, para a problemática daquilo. Né? Era charmoso fumar, por exemplo. Jovens, né, fumavam, e isso representava uma liberdade, um senso de descolamento e até um charme. Hoje não é mais, por exemplo. Não só porque se conhecem mais os danos à saúde, como a prática em si já ficou obsoleta. Nesse aspecto de charme, nesse aspecto de rebeldia, porque o mundo vai mudando. Então, se a gente lá atrás achou legal o cara abandonar tudo, largar a família para ver o time de futebol, o cara perder as últimas economias, gastar o que não tem, fazer loucuras para comprar passagens para o exterior que custam 10 vezes o que ele ganha de salário, se a gente achava isso normal, hoje eu acho e aí é algo que entra para discussão de família, é algo que entra até para discussão profissional, de terapeutas, de psicólogos. Eu acho que hoje é algo que precisa, e talvez a raiz disso, e eu não sou profissional da área, talvez a raiz disso esteja nas muitas carências que nós temos na vida. E o futebol, ele acaba preenchendo muitas vezes uma carência ali afetiva, uma carência não só de entretenimento, sabe? Mas um preenchimento de um vazio sentimental da pessoa. Então você acaba colocando em cima do futebol expectativas talvez muito maiores do que ele possa atender.
Porque o futebol ele vai te frustrar, porque no campeonato de 20 times, 19 torcidas não vão comemorar no final do ano. E você vai lidar com isso como? Como você vai trabalhar dentro da sua mente a frustração? Dessas 19 torcidas que não forem campeãs, 4 ainda cairão para a segunda divisão. E você, como você vai lidar com isso? Você tem 4 vagas para Série B e uma para título. Você tem mais risco de cair do que ser campeão. Na matemática fria, claro que a gente sabe que não é assim, porque aí tem investimento, tem tradição, tem um monte de coisa. Mas na matemática fria, você tem 4 vagas para rebaixamento e uma para ser campeão. Você tem mais chance de se frustrar do que se dar bem no Campeonato Brasileiro. E aí? O quanto de expectativa, o quão racional, inteligência emocional eu acho que é uma ferramenta. E aí, repito, não tenho a menor pretensão de dar aqui direcionamentos terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos, nada disso. Mas eu entendo como um observador da vida em sociedade que inteligência emocional... E olha, tá falando um cara aqui que muitas vezes peca nesse aspecto, não na esfera esportiva. Acho que a esfera esportiva já foi pior, assim. Eu já tive momentos de puro fanatismo e de pura insanidade na vida como torcedor. Nunca extrapolei, mas já estive perto de fazer isso algumas vezes. Quem é do meu ciclo mais próximo sabe de cada história, vocês não têm ideia. Mas isso quando eu era muito jovem, isso lá atrás. Hoje não, mas hoje eu ainda tenho como um ponto a melhorar, né, essa coisa de lidar profissionalmente, às vezes, né, com uma frustração, com algo que não deu certo, com uma falha, né, e isso não pode me desestabilizar para o trabalho, e eu estou num constante aprendizado, né, e desenvolvendo a inteligência emocional e com ajuda profissional para isso. E acho que todo mundo deve despertar para isso. Inteligência emocional é a chave. E aí entra muito do que a gente falou ontem, por exemplo, da inteligência emocional, do controle de emoções que o Botafogo, por exemplo, não tem, né? E isso não é só no campo, isso é para todo mundo. Isso é para o profissional de imprensa, isso é para o torcedor. Às vezes a gente extrapola, mas quando a gente extrapolar, o importante é imediatamente a gente detectar essa extrapolação e falar, caramba, o gatilho está aqui, o erro está aqui, o que causou o erro foi isso aqui, esse erro gerou esse problema aqui, eu não quero isso para minha vida. Então eu acho que esse final de Campeonato Brasileiro, e eu vi ontem eu conversei bastante sobre isso, tá? Sobre o que tem acontecido com o Botafogo e torcedores de outros times que viraram para mim e falaram assim, cara, tudo isso que eu tô vendo acontecer com o Botafogo, eu já vivi em alguma escala, não nesse nível, porque nada se compara na história do futebol brasileiro, e isso me fez, amigos me dizendo isso me fez refletir sobre a minha própria relação com o futebol, mesmo eu torcendo para outro time. Isso me fez pensar que eu não quero replicar esse comportamento com os meus filhos. Eu não quero que eles tenham a intensidade, aquela coisa do, nossa, do largar tudo, de taquicardia, de ter que parar num pronto-socorro, porque, sabe, eu preciso dosar um pouco isso. O que eu estou pregando aqui, gente, não é o fim da paixão. Paixão por um clube de futebol é um negócio irracional. Eu mesmo torço por um clube que não é do estado onde eu nasci, um clube cujo estádio eu só fui conhecer, fazendo as contas, 20 anos depois de torcer por esse clube, eu nunca tinha nem pisado no estádio. Não tinha qualquer influência humana próxima que me fizesse torcer por esse clube, que me fizesse me aproximar desse clube. E eu virei torcedor desse clube. Tem explicação para isso? São múltiplos os fatores que fazem você torcer por um clube de futebol. Então a paixão é um negócio que nasce sem que você tenha controle. Então, eu não acho que a gente deve perder isso. Isso é bonito. Isso é o lado belo do futebol. Isso não deve ser perdido. A paixão, algo que faz a gente se frustrar um dia e 3 dias depois a gente recuperar as esperanças, sabe? O futebol, ele é muitas vezes, essa relação, o lado bonito dessa relação com o clube é algo que a gente tem que levar para a vida. A gente renova as nossas esperanças a cada quarta, a cada domingo no clube de futebol. Por que a gente não leva isso para o nosso casamento, para a nossa relação com os pais, com os filhos, para a vida profissional? A gente tem que levar com a nossa saúde, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma doença. É pegar esse bom espírito do futebol, mas não o lado ruim, não a toxicidade disso. Porque quando você está diante de uma doença, por exemplo, você tem o lado tóxico de lidar com ela, se abater, se entregar. E o lado positivo de renovar a sua esperança e de continuar acreditando, sentando na arquibancada e indo para cima. É a mesma coisa no futebol. Você tem 2 lados de lidar, renovar a tua esperança ou se distanciar se a sequência de frustrações for muito grande
E eu quero falar sobre isso agora no final do vídeo. Ou então, deixar que isso te consuma e aí você não tem amizades, você cancela eventos, você isola, você acaba com a tua vida social, você vai parar no pronto-socorro, você deixa de se alimentar bem, você deixa de dormir bem, porque o seu time te frustrou. Então, se chegar nesse ponto, procure ajuda, porque isso não é saudável. E mais uma coisa aqui para fechar sobre o afastamento. Eu vi muita campanha, e não é agora, não foi agora, eu já vi em outros, em inúmeros momentos, com vários clubes, aquela história de campanha de cancelamento sócio, né? O time vai mal, torcedor cancela o sócio-torcedor, diretoria não cumpre as promessas, é incompetente, torcedor vai lá e cancela o sócio. E aí começa aquela coisa, ah, você vai abandonar agora? Ah, você é um modinha? Primeiro de tudo, o bolso é de cada um. Então o sócio-torcedor é um investimento, é um dinheiro que a pessoa destina, uma parte da renda, que eu espero que a grande maioria que faça isso não tire, seja uma parte que sobre da renda para isso, que você não tire algo necessário da tua família, do sustento da tua família para isso. Então é uma parte do teu salário, do teu suor, do teu trabalho que você está colocando ali. Então o dinheiro a pessoa coloca onde ela quiser. A partir do momento que ela quiser retirar aquele investimento, ela tem todo o direito. O dinheiro é dela. Você que fica apontando o dedo, vai largar agora, vai deixar de ser sócio agora, pague o seu. O cara que não quiser pagar, mas o dele é direito dele. Respeitemos a liberdade das pessoas, tá? O direito individual das pessoas. Então, esse é o ponto número 1. Segundo ponto, afetivamente falando, o torcedor tem todo o direito de não ir ao estádio é firmar uma posição. Não ir ao estádio significa o seguinte, olha, eu estou em desacordo com o que está acontecendo. Eu não concordo, eu não quero mais. Isso não é para mim, isso tá ruim, e é direito. Assim como quando o torcedor vai, ele tá mostrando que ele confia, que ele tem esperança, que ele tá motivado, que ele tá acreditando. Então é direito de cada um, a manifestação de fé, otimismo ou descontentamento é direito de cada um. E mais do que isso, se o torcedor quiser se afastar, porque isso vai trazer para ele uma melhora no seu quadro geral, no seu estado mental, psicológico, eu preciso dar um tempo nisso aqui. Também é direito. Ninguém deve julgar essa pessoa por isso. Esse cara não é menos torcedor do que você, porque num momento como esse, a cabeça dele não aguenta mais. Se você tem mais resistência para lidar com isso, ótimo. Quem não tem, deve ser respeitado nessa hora. Ah, Jorge, mas que coisa é essa de abalo emocional? Mas espera aí, é só o futebol. Para alguns é só o futebol, para outros não é. Para outros, como eu disse, o futebol é o preenchimento de um vazio. Para outros, o futebol é a única diversão. Para outros, o futebol é a válvula de escape. E eu acho que aí está a raiz do problema. O futebol ele pode ser uma breve fuga dos seus problemas, mas ele não vai resolver todos. Você não pode, se você tem brechas na sua vida que te deixam infeliz, o futebol ele não vai conseguir suprir tudo isso. E você vai precisar encontrar sentido na vida em outras atividades além do futebol. O futebol vai se somar a elas. E se você não conseguir fazer isso por conta própria com as pessoas que estão ao seu lado, você vai precisar de uma ajuda. Ajuda profissional. O trabalho do psicólogo, o trabalho do terapeuta é muito importante. Aqui está dizendo alguém que percebe benefícios disso na própria vida há pelo menos 6 meses e se pergunta por que não fui buscar essa ajuda antes. É só um papo, gente. Nesses 20 minutos quase, eu apenas dividi um pouco com você da minha preocupação como um cara que trabalha com futebol, como um cara que tem visto essas coisas no futebol, um pouquinho do meu sentimento. Estimular o bom senso, sabe? Sempre antes de qualquer coisa na sua vida, antes de se entregar a qualquer paixão na sua vida, coloque o bom senso como balizador, sabe? Coloque o bom senso como o ponto, o muro entre você e essa paixão. Toda vez que você precisar extrapolar esse muro, toda vez que você inconscientemente extrapolar esse muro, você vai se lembrar, não era para ter pulado esse muro. Tenta dar 2 passinhos para trás e voltar. Continue amando, continue apaixonado, continue se emocionando, mas nunca deixe que a sua saúde mental, física, seja prejudicada por isso. Você, as pessoas que você ama e que amam você, vocês estão em primeiro lugar. O futebol vem logo depois. Beleza? Like no vídeo se você ficou até o final. Bom fim de semana, juízo e tchau.